Salve, salve, Filemonos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Mais uma vez estou aqui reunido. Hoje eu estou com dois Leonardos, cara. Olha que impressionante. Hoje, quando eu for falar Léo, eu vou ter que. Coisa boa. Agora aqui eu não sei quem eu chamo de Léo, quem eu chamo de Leonardo. Eu vou falar Léo corintiano para ficar melhor, para poder ficar mais fácil. Beleza? E tô com o Gabriel, você que já conhece aí o Gabriel, que já Opa, participa da nossa grade, está em toda também, todos os programas da nossa grade aí, também veio participar daquele opa. pitaco com a gente hoje. Vou começar então você, Gabriel, traz pra gente qual é o seu destaque da semana aí. Eu trouxe dois, caso alguém fosse falar um dos meus, mas eu vou falar o primeiro, o principal, eu acho que é, até porque o outro a gente vai falar mais quando for falar do jogo especificamente, mas falar dessas denúncias do Cruzeiro e do Grêmio, né, foram denunciados no STJD pelos cânticos discriminatórios, né, os famosos cantos homofóbicos. E também alguns cantos machistas por parte da torcida do Grêmio, dizendo que Maria joga vôlei. E, Sim. claro, que a torcida do Cruzeiro tem esse apelido idiota de Marias, não sei porquê também. E os cânticos homofóbicos da torcida do Cruzeiro em relação à torcida do Grêmio. Então, Sim. os dois foram denunciados pelo jogo que eles jogaram entre si. E o Cruzeiro tem a possibilidade de perder aí 3 pontos na tabela. Bom pro Vasco. E, e é o único, assim, o Grêmio não tem chance, né? Ele pode ser multado, Não, é. mas Isso. no caso o Cruzeiro ele tem, e o Cruzeiro já passou dificuldade na Série B com isso, né, cara? De perder pontos aí Exatamente. A em primeira outros vez que o anos. Cruzeiro jogou a Série B começou com -6. Né? Exatamente. E aí, E aí, você, Léo Corintiano, qual é o seu destaque, meu camarada, da semana? Então, meu destaque, assim, ainda que ele toque um pouco um ponto que a gente vai tratar, mas não é do que a gente vai abordar mais à frente, é a renovação do Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain, que era uma história que parecia que já tinha um desfecho bem claro. A ida dele para o Paris Saint-Germain já era dado como certa há pelo menos 6 meses, até porque ele não tinha renovado o contrato com o time francês. E na última hora, quando tudo estava certo com os dois times, né? A mãe do jogador já tinha conversado já tinha acertado tudo, inclusive Kylian Mbappé agradece à direção do Real Madrid porque atendeu todas as exigências. Então, o destaque dessa semana é a renovação de Kylian Mbappé com os azuis de Boa, Paris, da Cidade de boa. Luz. E foi o que você falou, era uma renovação ainda meio. Não era praticamente incerta, na realidade era. Todo mundo achava que ele ia conseguir se firmar lá com o Real Madrid, mas acabou que ele assinou. Aí foi anunciada essa assinatura no último jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Boa. E você, Léo? Qual o seu destaque da semana? Cara, meu destaque da semana vai ser fora do futebol, tá? Para falar que na semana passada iniciou o Grande Slam de tênis para mim, que é o mais famoso do mundo, né? Que é o Roland Garros. E hoje já tivemos vitórias dos dois favoritos para chegar à final, na minha opinião, que é o Djokovic e o Rafael Nada Nadal. de O novo. Rafael Nadal é quase imbatível. O Rafael Nadal é quase imbatível jogando no Saibro, né? Mas no ano passado a gente teve a vitória do Djokovic. Então vamos ver, cara. Promete muita rivalidade, como sempre, né? E, e é isso. Vamos ver aí como que vai ser o desfecho. O Roland Garros, o término dele vai ser só no próximo mês. Boa, boa, boa. Vai ser sobre a Fórmula 1, né? A gente teve um GP da mentira, você pode Espanha falar. no. Não, mentira. Não, não ia, eu não ia. Mas agora que ele falou, é bom que eu vou votar como isso, porque, cara, quem não sabe, Nem queria, né? eu sou apaixonado por Fórmula 1, então, assim, esse final de semana esteve o GP da Espanha, e mais uma vez, né, o cara que, como a gente, como brasileiro, não tem um piloto aí na categoria principal do automobilismo, mas a gente torce, pelo menos eu, torço por Verstappen, né, irmão? E mais uma vez ele ganhou aí, depois de mais um abandono do Charles Leclerc, e vamos ver como é que isso vai ser para as próximas corridas. O primeiro jogo que eu vou trazer da rodada é um. A gente sempre fala, toda semana a gente fala do Flamengo aqui, que será que o Paulo Souza, Jorge Jesus, né? Só que dia 20 passou. E o Flamengo ganhou de 1-0 do Goiás jogando no Maracanã. Foi vaiado a equipe do Flamengo, né? Nesse jogo, mais uma vez, depois de ter sido vaiado a semana passada também. Mas ganhou de 1-0, fez o dever de casa. E, na minha opinião, depois de um bom primeiro tempo. O time do Flamengo, ele jogou bem o primeiro tempo, teve opções ali de ataque com o Gabigol se mexendo ao redor ali do Pedro, que teve Pedro e Gabigol jogando juntos.
nessa partida. E Mas, Bruno e Bruno Henrique, sim, e Bruno Henrique. Então, assim, o segundo tempo já não teve esse ímpeto todo e também chegou perto de tomar um empate do Goiás ali no final da partida. Mesmo que seria um lance a ser revisado, pela uma possível falta da Podi ali, enfim. Mas eu achei que o Flamengo não. Eu, foi bem, eu achei um avanço, obviamente deixou a desejar ali, mas eu acho que isso pode ser um sinal que o Paulo Souza pode aguentar ainda a pressão e seguir aí. Então eu vou deixar o flamenguista por último, porque se ele poder falar, e vou trazer o Vascaíno primeiro. E aí, Gabriel? Flamengo e Goiás. Então, cara, deixa só o rapaz da moto passar, o grandíssimo, né? Nosso querido. Então, o Flamengo ficou 4 jogos sem vencer nesse Campeonato Brasileiro, só a segunda vitória dele em 7 rodadas. O Paulo Souza faz um trabalho medíocre, né, para os últimos anos que o Flamengo que a gente vem vendo o Flamengo jogar. É um trabalho medíocre. Não conseguiu ganhar nem o Campeonato Carioca, mas assim, tem esse time do Flamengo tem aquela mística de gostar de derrubar treinadores, né? Como derrubou desde Jorge Jesus, não derrubou do Jorge Jesus, né? Derrubou o Domi, derrubou o Ceni, derrubou o Renato, e agora está querendo derrubar o Pauletti, né? E possivelmente vai conseguir, tá? Ele fez uma coisa que a torcida quer, que é botar Pedro e Gabriel jogando juntos. E aí deu certo, né? O Gabriel um pouco mais recuado, quase que de um segundo atacante ali, um meia por trás dos atacantes. Deu certo, uma função que ele já faz até no Flamengo, de voltar muito para buscar jogo. Mas o gol foi do Pedro, e o Pedro, para mim, não merece estar no Flamengo. O Pedro tem que ser titular em qualquer time, qualquer um dos outros 19 clubes da Série A. E será que eu senti um rancor do Vascaíno aí? Não sei. Bom, só joguei no ar aqui. E aí, Léo, corintiano, meu parceiro, Flamengo. E o que me chamou a atenção, assim, eu na hora não estava acompanhando o jogo, mas eu estava acompanhando um outro jogo e os colegas do lado falaram assim, olha, ó, escalaram o Pedro e o Gabigol, assim, pô, mas isso é uma busca que não só a imprensa esportiva, mas a própria torcida há 2 anos vem comentando o tempo todo, mas assim, lá atrás o próprio Rogério Ceni já perguntava, ok, assim, ele em algum momento você perguntou, mas Rogério Ceni, Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Ele falou, não. E ficava aquela dúvida se ele que entendia que não poderiam jogar juntos ou se era uma outra dificuldade. E o que ele trazia? Não é que eles não possam jogar juntos, mas aqui, se eu colocar os dois, eu tenho Everton Ribeiro, eu tenho o Diego, eu tinha Gerson, eu tinha Bruno Henrique, eu vou ter que tirar alguém. Quem que eu vou tirar? É mais ou menos aquela pergunta que o Tite fez há 1, 2 semanas. Tá bom, eu posso convocar o Hulk, mas quem vocês quiserem, mas quem que eu vou tirar? Uhum. E aí, em algum momento, se coloca o Pedro e o Gabigol como foi colocado nesse último jogo e se vê que é uma alternativa. Pode ser que não seja para todos os jogos, mas assim, fica aquela, talvez uma tábua de salvação, né? Na semana passada a gente discutia se Paulo Souza continuaria ou se continuará ao longo do semestre, ao longo da temporada, e pode ser que ele esteja buscando também uma alternativa, não só para os resultados imediatos, mas para o restante da temporada. Mas nesse momento seria a alternativa. Eu preciso de uma conexão maior com a torcida, eu preciso de uma conexão maior com o elenco, e pode ser que com isso ele esteja conseguindo, ou possa conseguir voltar um pouco a isso, né? E aí eu concordo que, acho que não tem nem como discordar disso, né? O Pedro seria titular e deverá ser titular em qualquer time, qualquer um dos 19 times, e talvez até no Flamengo ao longo da temporada, né? Porque, assim, em geral, quando ele entra, ele marca gol, e isso tem sido rotineiro quase em toda a passagem dele pelo Flamengo. E aí tem um outro ponto, né? Que em algum momento ele pode se cansar de ser reserva, e não é o que aconteceu até agora, e você, ou eu vou ser titular aqui, ou eu vou jogar aqui, ou eu vou jogar em qualquer outro lugar. Não dá para passar 2, 3 anos, por mais que você esteja conquistando o título, que você esteja no melhor elenco do país, sem poder desempenhar o seu futebol no potencial que você tem. Então, eu acho que assim, o fato dele poder ajudar muito o Paulo Souza a se manter e o fato de, com o passar do tempo, ele poder se tornar insatisfeito com a semi-titularidade, não, ou titularidade
alternada pode levar a um ponto de inflexão dele, ou ele vira titular, ou ele e ajuda a resolver alguns problemas do Flamengo, ou ele pode, de fato, em algum momento, no curto prazo, buscar uma nova saída para o futebol dele, nem que seja para a Europa, né? Não que eu esteja vendo isso, não que eu tenha informações disso, mas eu acho que é uma perspectiva que eu acredito que possa acontecer no curto prazo. Boa. E aí, Léo, agora, opinião de flamenguista. A gente já bateram no Flamengo, e Nada, agora vamos ver se você vai bater ou você vai acariciar. nada. Vamos ver. Você me conhece, eu sou bem neutro na hora de analisar É o Flamengo. verdade, é Então vamos verdade. lá. É, o Flamengo fez uma boa partida, soube controlar muito bem o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? A questão da escalação do Gabigol junto com o Pedro, eu acho que vai ser ocasional, cara. O Flamengo jogando dentro de casa contra um adversário mais fraco e retrancado, como foi o Goiás, tem que jogar dessa forma mesmo, com o Arão apenas de volante, com um time, uma criação bem legal com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Gabigol, ele sabe jogar dessa forma. O Gabigol sempre foi um atacante que não fica somente Principalmente na no seu área. Ele início de sai muito para carreira, né? buscar o jogo. Principalmente no seu início de carreira, Exato. ele tinha essa No característica. Santos ele jogava pela ponta direita, né? Porque o centroavante era o Ricardo Oliveira na época. Então, assim, não me surpreende ele jogar dessa forma. E o Paulo Souza, com essa sequência que ele terá, né, de 5 partidas dentro do Maracanã, e já foram 2, eu acho que ele vai ganhar ainda mais o elenco vai ganhar mais peso, né? Agora, no meio de semana contra o Sporting Cristal, eu acredito que o Flamengo tenha outra vitória com facilidade. E assim, cara, em relação ao derrubar técnico, na minha opinião, tá? Um time que quer derrubar o técnico não faz pressão em cima como o Flamengo fez no primeiro tempo contra o Goiás. Os atacantes todos marcando, entendeu? E fora isso, tanto na comemoração do jogo do meio de semana contra a Universidade Católica, como nesse jogo de sábado, demonstra que o grupo está muito unido nas vibrações, no acolhimento ao Hugo e tudo mais. Em relação às vaias, cara, assim, não dá para entender. Não foi a torcida toda que vaiou no final do jogo, tá? E não dá para entender pelo fato de, tipo, o time ganhou, cara. Eu sei que o torcedor vai querer sempre ver o Flamengo goleando, mas nem sempre vai ser assim, cara. É um campeonato longo, jogadores precisam ser poupados, o jogo vai apresentar várias adversidades no decorrer. Então é chato, cara. É chato a gente ter que falar disso. Um jogo que foi bem legal, que mostra o desenvolvimento do Flamengo. Boa. Então, assim, eu também acho, primeiramente, antes de continuar falando sobre o Flamengo, você que está assistindo, manda pergunta de vocês sobre qualquer coisa que a gente vai ler e vai falar aqui o seu nome e o que você quer saber. Show de bola. Mas, assim, falando um pouquinho mais do Flamengo, cara, eu concordo com você no sentido de a torcida do Flamengo se acostumou mal. A realidade é essa. O Flamengo se acostumou mal com esse fato de o Flamengo ser o Flamengo só de 2019. Não, o Flamengo é o Flamengo de 2015, de 2016, que até diante disso, que Sim, passou um sufoco maior, chegou em alguns momentos a não brigar definitivamente pelo rebaixamento, mas não brigar lá em cima no campeonato, antes ali de sim, 2016 em diante, principalmente. Então, tem que se acostumar que isso pode acontecer, tá entendendo? Eu acho que tem que tirar dessa exatamente, cabeça que o exatamente. Flamengo é esse time imbatível, ele tem que entregar títulos a todo momento. Cara, aquilo foi uma fase, aconteceu. Obviamente, o Flamengo, na minha opinião, ele tem que sempre tentar brigar lá em cima, pelo fato de ter o time que tem, de investimento que tem. Mas agora, existem times como Atlético Mineiro e Palmeiras, são times que também são bons times, que vão fazer. Ele não está jogando. Do outro lado, tem outros 22 jogadores que vão, né, contando o elenco por completo, até mais, que vão fazer a diferença para poder tentar ganhar o jogo. É isso que não entende. Eu acho que quando o time do Flamengo, quando os torcedores falam assim, o Flamengo tem que ganhar independente de qualquer coisa, eu vejo mais como, tipo assim, ele tá ignorando que do outro lado tem uma outra instituição jogando, cara. E não é assim. Futebol são dois times um contra o outro. Entendeu? Eu penso nisso. Sim. E vou trazer para vocês dois aí a pergunta que o Pedro trouxe aqui pra gente. Pedro já participou aqui da nossa bancada também. Pedro Soares está com a gente aqui direto. Ele perguntou o seguinte: vocês acham que a reação da torcida com o atual Flamengo ainda possa ser um espelho da declaração do Jorge Jesus? E aí, Gabriel, o que você acha? Pode ser? Sei lá, cara, eu acho que o Jorge Jesus teve algumas paradas meio tiradas de contexto das coisas que ele falou, teve umas paradas meio
mandrake ali no que ele disse. Mas que todo mundo quer o Jorge Jesus, todo mundo sabe. Que o Jorge Jesus gostaria de estar no Flamengo, todo mundo sabe. Mas eu acho que, tipo, porra, viúva de Jorge Jesus, meu irmão, porra, segue pra frente que o Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus, né, mano? Porra, peraí, né? Exatamente. Boa. E Exatamente. você, Léo, concorda com isso? Léo, flamenguista. Eu concordo. Concordo porque, assim, Eric, calhou, cara, de na mesma época da declaração do Jorge Jesus, o Flamengo não tá vivendo por um momento técnico bom, né? Então acaba culminando, cara. E assim, é, é ridículo, cara, no final do jogo, a torcida gritar por o nome de um técnico que, assim, ignorou o time, cara, mais de uma vez, entendeu? É surpreendente, como diz, parafraseando já aqui o Mauro César Pereira, né? É a Flamimimi, cara, que vai quando o time ganha, né? Não existe isso, cara. É o cúmulo do futebol. É verdade, é É verdade. aquela torcida modinha do Flamengo, né? Que a gente fala, né? Que, tipo, aquela torcida que chegou em 2019. Falei, Exato. pô, peraí, né? Exatamente. E você, o Léo Corinthians, o que que você acha? Essa declaração fez diferença? Ainda faz ou não? Acho que não, assim, o que a gente comentava, também dando um switch no que a gente comentava na live passada, assim, tem que assim, ultrapassar essa busca por uma coisa idílica, né? É claro que assim, o que o Flamengo conquistou com o Jorge Jesus na temporada, né? De quase um ano que ele teve aí, dificilmente vai ser repetido. Eu acho até que não vai ser repetido. E não adianta também buscar aquilo de novo, né? A mesma volta de Jorge Jesus ao Flamengo não é garantia de que ele traria o mesmo futebol apresentado, porque é um Exatamente. contexto diferente. E até assim, até o padrão que ele estabeleceu, o patamar que ele estabeleceu, se esperaria que ele alcançasse a mesma coisa. E se não se alcança, talvez chegue a uma cobrança muito maior do que teve. Aí até citando que o Xará citou do Mauro César Pereira, o Mauro sempre cita é, a passagem de Jorge Jesus pela Europa depois que ele saiu pelo Flamengo, e ele não conseguiu repetir resultados no Benfica que ele nem próximos a que ele alcançou aqui. Eram contextos diferentes, óbvio, a gente não pode achar que ele teria que repetir a mesma coisa lá, mas assim, e aí a gente como torcedor, a gente como quando comenta também, a gente fica na expectativa de que aquilo se repita, mas isso não é uma garantia, então assim, é, é, é um motivo a mais para pressionar o Paulo Souza? É. Mas assim, não é a garantia de que vamos tirar o Paulo Souza, vamos trazer o Jorge Jesus e vamos repetir aqueles resultados. Não tem nenhuma garantia nesse sentido. Agora vamos passar para o outro jogo da rodada, Santos e Ceará. Um jogo que foi 0-0, cara. Mas por que eu quero falar desse jogo? Porque foi um jogão. Não sei para quem não viu. Cara, foi oportunidade a todo momento. O time do Santos ele teve uma certa decaída no campeonato, daquele Santos que brigava pela liderança ali nas primeiras 4 rodadas, 5 rodadas. Mas mesmo assim mostrou que ainda pode ser um time que vai pelo menos apresentar um bom futebol, né? O jogo foi um jogo muito pegado, teve gol, né, que acabou sendo anulado, teve expulsão, teve VAR, teve tudo, mas foi um bom jogo dos dois lados, né? Alguém mais viu esse jogo? Quer comentar alguma coisa sobre esse jogo? Que eu, pelo menos, gostei do jogo. E aí, o corintiano quer falar mal do Santos? Essa é a chance. Não, pode deixar você começar e depois eu. Então fala aí, É, Gabriel. assim, Santos e então, Ceará. o jogo, eu não sei, eu não pesquisei isso a fundo, mas o jogo foi em Barueri, né? Não Foi sei em por Barueri. quê. Mas, enfim, foi um jogo bastante movimentado e movimentado também pelo VAR, né, maluco? Porque teve o gol anulado do Léo Batistão, teve a expulsão lá do jogo do Richard, do Do Ceará, Ceará. Isso. e segundo o nosso grandíssimo Paulo César de Oliveira, na central do apito, ele não concordou com nenhuma das duas Não. intervenções do VAR. E aí cabe a gente pensar no VAR mais uma vez, né? Agora saiu o Gaciba, entrou o CNM e nada muda, maluco. Sempre as mesmas polêmicas. O VAR interfere demais, o VAR interfere quando não deve interferir. E foi nesse caso do jogo, nesses dois casos do jogo do Santos e Ceará. O árbitro de vídeo não deveria ter intervido,
intervenido, não sei como é que conjuga esse verbo, Mas não tá bom, devia ter entendeu? entrado no lance, não devia ter entrado no lance, porque era o árbitro de campo, que é o Sávio Pereira Sampaio, irmão do grandíssimo Wilton, que estará na Copa do Mundo. Ele deu o gol do Santos e não expulsou o Richard. E aí o VAR falou, não, tá errado. E aí o cara foi induzido ao erro depois de ter analisado na tela e É aí o que a, acabou voltando atrás. é o que a gente falava. Isso são decisões de campo, né? Não é uma coisa que o juiz não viu. É uma coisa que Sim, ele viu, mas ele não achou que era falta. isso Então aí. acaba que ele se meter nisso. Então, Isso. Léo Aí o Flamenguista. VAR chega, pô, aí, vai dar uma olhada lá, o cara já vai, porra, errei, merda. Aí foi Exato, olhar e fala, porra, vai achar pelo em ovo e vai trocar o que ele deu. exatamente. E aí, Léo Flamenguista? Fala comigo. Cara, na minha opinião, essa oscilação do Santos é normal, porque o time é muito jovem. E na outra semana me surpreendeu de ter conseguido o resultado positivo com o Coritiba e ter avançado, né, na Copa do 3 a Brasil, 0. conseguindo reverter o placar feito lá no Couto Pereira. E quanto ao Ceará, cara, é um time bem legal de assistir. Tem alguns times ali medianos, ali na prateleira que a gente considera medianos, que são legais. O Ceará é um deles. O América Mineiro, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é outro. E, assim, são times que, na minha opinião, não vão brigar pela parte de cima da tabela, mas que vão dar trabalho aí pros grandes, cara. Também acho. E é interessante ver como esse time do Ceará joga, né? Um time muito pra frente, né, cara? É um time que a todo Sim, momento ele busca o gol, independente de ter seus problemas, principalmente na parte defensiva. É um time que vem levando muitos gols, mas é um time que acaba também tentando fazer muitos gols e acaba conseguindo em determinados jogos. E aí, Léo Corintiano? Vai ter que ser essa live inteira. Fala aí. Não, e aí, pensando no Ceará mesmo, né? Você tem uma ironia, né? Mas é um time que joga em alta velocidade com o Speed Mendonça. E de fato ele tem, assim, na passagem pelo Corinthians, ele apresentou poucos bons momentos, teve uma expectativa Sim. muito grande e ele não deslanchou. E agora parece que no Ceará, um Ceará mais organizado, um Ceará Mas mais no Bahia ele estruturado. já tinha ido bem também, né? Com essa. Sim, 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 É sim, muito exatamente. speed, né? É muito speed pro cara. O cara é muito rápido mesmo. E o gol da rodada passada, não sei se é de ontem, ele foi, assim, foi um exemplo muito claro assim, quando o Flamengo, com aquela velocidade que ele teve ali para avançar com a bola e depois ainda dominar e chutar. Assim, parece que assim, a zaga já não acreditava. Não dá para acompanhar esse cara. E assim, ele caiu muito bem no ataque do Ceará e um Ceará que a gente talvez não vai abordar hoje, mas é o Ceará que está ali na briga com o Independiente pela vaga na próxima fase da Sul-Americana e a briga é o confronto direto, né? Oi? É primeiro. isso que eu ia falar é importante, porque o Ceará pode ter vencido todos os jogos, né, da fase de grupo e não se classificar. Sim. Bizarro, bizarro. Né? Pode continuar, Mas Léo. aí dependeria da última rodada, né? Isso, Porque se ele não, porque se ele simplesmente empata, ele já classifica, né? Se ele perde, pelo menos ele teria perdido uma partida para o Independiente e ficaria com 5 vitórias e uma derrota e não passaria. Mas isso não tiraria o brilho da campanha que ele vem fazendo num grupo que é forte, né? Na Sul-Americana. América Mineiro e Botafogo, 1-1. Eu, como botafoguense, fiquei extremamente chateado com esse jogo, para não falar outra palavra, entendeu? Extremamente. Pelo fato de. O jogo foi 1-1. O América Mineiro foi muito melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Teve até mais chances de fazer o gol. Teve um gol anulado ali, bem anulado, na minha opinião, do Henrique Almeida. E o Botafogo ainda não tinha se encontrado nesse primeiro tempo. Ele optou por uma trinca de volante, né, com o Patrick de Paulo e o Luiz Oyama e o Tietê, mas o Botafogo não conseguiu encaixar isso e passou muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo começou a equilibrar mais um pouquinho o jogo, mas ele só foi entrar no jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Foi quando ele empatou com o Erisson e quando ele ficou perto de virar. O Botafogo, dos 40 em diante, só deu o Botafogo. O Botafogo teve 3 chances de fazer o gol. Uma impressionante, o Vitor Sá recebe a bola na entrada da pequena área e não faz o gol. Mas assim, a gente achava que depois dos outros jogos o Botafogo apresentaria um futebol melhor. Mas voltou com um ponto na bagagem, era um jogo fora de casa, e de qualquer forma o importante é pontuar. Mas e aí, Léo Flamenguista? América Mineiro e Botafogo. Esperava? Esse América do Mineiro pode conquistar esses pontos aí
e vai ter um Campeonato Brasileiro tranquilo? Eu acho que, na minha opinião, o América Mineiro vai fazer um campeonato sem susto de rebaixamento, né? Em relação ao Botafogo, cara, é normal essas oscilações no decorrer do Sim, campeonato, sim. até porque o time ainda tem muitas baixas, né? O time ainda não está o elenco todo à disposição do seu treinador, mas assim, o importante é como você bem pontuou, cara, conseguir pontos fora de casa, e o Botafogo tem feito isso. Em nenhum momento eu achei que o jogo seria fácil. Eu sei que o torcedor botafoguense tá muito otimista com o clube, né? Até porque se vencesse do América, lideraria a Sim. competição depois de não sei quantos anos e tudo mais. Provavelmente há Inclusive quase fez uma 10 festa anos, eu bonita. acho, quase 10 anos. É, eu acho que a última briga do Botafogo pela liderança foi aqui contra o Cruzeiro, lá em 2013. 2013, não foi isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, mas o que a gente já vem repetindo aqui em todo o programa. Oscilações vão acontecer, o torcedor tem que ter calma e é o que está Sim, acontecendo. sim. Mas a torcida tá apoiando, né, cara? Foi lá, encheu todo o espaço de visitante que É, tinha e entendeu. A gente fica naquele, pô, podia ter ganho, mas a gente entende que se trata basicamente. eu vi eu vi uma foto que o Pedro Certezas colocou no Instagram de uma rua lá em Minas lotada Lotada de de botafoguense. botafoguenses, cara. Fazendo uma festa bem legal. Isso que é importante, é o torcedor reencontrar o time, cara, e parece que está acontecendo. E aí, Gabriel, fala pra gente, América Mineiro e Botafogo. Cara, eu trago dois destaques desse jogo, né? Primeiro, o gol dos taurinos, né? O gol do boi e o gol do touro, né? Aloysio Boi, como é que é? Boi maluco lá? Agora é Boi chinês? Boi Boi bandido, bandido? bandido. boi bandido. Lu Fuo Nia, o nome dele é chinês agora, Ah, naturalizou é. chinês, né? É verdade. E o El Toro, Erisson. Erisson do Botafogo. O gol do América foi uma falha do Sarabia, né? Não Uma falha fala assim. disso. Foi o negócio para trás, aí caiu no pé do Boi. E o gol do Toro foi mais legal, né? Mas enfim, eu acho que o outro destaque desse jogo é a torcida do Botafogo, que lotou lá o seu espaço para 4 pessoas e foi toda a torcida do Botafogo do Rio para lá. Não vem com esse papinho que o Botafogo é destaque toda a rodada a torcida do Botafogo, hein, pô. É verdade, é Calando a verdade. boca dos críticos. É E aí, verdade. Léo? Todos os 6 torcedores vão sempre ao Engenhão encher. Só aqui no canal tem 4, maluco. Aí não dá. Pra tu ver, pra tu ver. E aí, Léo, corintiano? América Mineiro e Botafogo. O que me chama a atenção, assim, por um lado positivo pelo América é a estreia com gols, né? Não foi, obviamente não foi a estreia do Aloysio Boi Bandido no América, se não me engano, é o terceiro jogo que ele realiza pelo time mineiro, mas ele já conseguiu marcar e é uma lacuna que o América tenta preencher na ausência do Wellington Paulista, que se machucou e já ficou muitos jogos sem atuar. E com as saídas que o América teve ao longo do final da última temporada, começo dessa, e mesmo com a atuação do Rodolfo ano passado, que não foi a mesma atuação que ele teve no acesso do América para a Série A, o América se ressentia de um jogador que servisse como um 9, tivesse ali na área e tivesse a capacidade de finalizar e resolver as coisas para o América. Então, acho que esse encontro do Aloysio Boi Bandido com o gol traz um alento para a torcida do América. Embora o América tenha não tenha conseguido repetir o que ele vinha fazendo, né? Que era ganhar em casa, perder fora, ganhar em casa, perder fora, pelo menos no Brasileiro, porque na Libertadores isso não se repetiu. Ele perde em Mas casa e fora, né, na Libertadores. exatamente. E Impressionante. sempre no final, né? Todos os jogos do América na Libertadores, com exceção do empate com o Atlético Mineiro, ele tomou um gol no final. Quando ele tomou um gol no final. Foi assim na fase eliminatória e ele buscou fora. Foi assim nos jogos que ele perdeu contra o Deportes Tolima, enfim, com o Independente Del Valle. Então, na Libertadores foi um pouco diferente. Mas assim, ainda assim foi um empate com um time que está ali no pelotão de cima da tabela e que permite imaginar que o América vai ficar pelo menos ali na primeira página, se não for ali em 10º, 9º, 8º, ele deve ficar ali na primeira página do brasileiro, né?
Então eu acredito que assim, não tenha sido um resultado ruim nessa perspectiva. E aí até falando da torcida do Botafogo, chama a atenção que o Botafogo, e talvez seja até esse efeito da volta à primeira divisão, da torcida abraçando de novo o clube, desde o primeiro jogo ali na volta lá no Engenhão, na derrota para o Precisa Corinthians, falar mas desse jogo, precisa falar desse jogo. mas a Aconteceu. torcida, a torcida abraçou o time e tem abraçado continuamente nessa temporada até agora, né? Eu acredito que se o time continuar retribuindo com os resultados que tem trazido, isso tende a ser um casamento bom até o final da temporada e isso tudo somado, né, ao contexto da aquisição do clube pelo John Textor, então acho que tem, pelo menos de alguma forma, uma lua de mel da torcida com o time. Corinthians e São Paulo, cara. 1-1. O que eu quero falar, que eu vou deixar você discutir, é que o que o Cássio agarrou nesse jogo é impressionante, meu amigo. É impressionante. Eu acho que, assim, desde que ele sentiu, né? A gente vai falar, não é certo, tá? Que obviamente aconteceu com o Cássio. Mas a pressão que o pouco seja, que é você simplesmente falar que o cara não tá num bom momento, né? Você se exaltar a ponto que a torcida do Corinthians fez, pode fazer uma solução, mas a gente tá falando com respeito, pelo amor de Deus. Mas a gente viu o Cássio agarrando muito, o time do Corinthians pontuando, se mantendo na liderança, independente de não ter vencido o jogo, com esse rodízio de jogadores, esse excesso de jogos aí durante a rodada, jogos decisivos, jogos, enfim. Mas empatou e conseguiu um ponto e se manteve na liderança. Vou deixar o corintiano começar aí agora. Corinthians e São Paulo. Fala aí. E esse ponto que você traz, assim, na verdade, foi uma semana de Cássio defendendo e salvando o time, assim, de forma esplêndida, né? Quando isso foi aquela pressão terrível ali, principalmente no segundo tempo, mas ele já tinha salvado o time. E ontem eles, assim, por baixo foram 6 defesas muito importantes, 3 num único lance. Com certeza, e assim, defesas em momentos importantes, né? Porque se o São Paulo amplia ali no final, assim, já fez o gol no final do primeiro tempo, mas se o São Paulo amplia ali, o Corinthians teria muito mais dificuldade para ir buscar. É diferente do que fez contra o Inter, né? Que tomou o gol, foi lá e buscou, tomou outro e buscou. Você toma dois, a dificuldade ia ser muito grande para aquele Corinthians que ainda estava buscando se posicionar no jogo, né? E aí, voltando para um ponto que a gente também abordou na live passada, é essa capacidade do Corinthians que a gente não via há algum tempo de ser um time que busca a reação, né? Óbvio que tomou o gol no final do primeiro tempo, já não dava para fazer muita coisa ali, mas foi para o segundo tempo e voltou muito melhor, né? Assim, na verdade, o primeiro tempo foi do São Paulo e no segundo tempo o Corinthians voltou a jogar e, assim, teve o lance do Jô, né, que obviamente foi bem anulado, porque o Renato Augusto estava impedido sim. Eu bati o olho assim, assim, comemorei, mas aquela comemoração contida, assim, meu, se o cara marcar impedimento, ele tá certo e de fato estava certo mesmo. Mas esse é um outro ponto que vale a pena destacar. O Jô tá jogando muito ali na referência, mas assim, foi justamente no momento em que teve uma mudança ali no ataque, que o Vitor Pereira já tinha tentado uma primeira mudança ali no meado do segundo tempo, não conseguiu. Mas ali na segunda metade do segundo tempo, vou tirar o Fábio Santos, vou mudar o esquema de jogo. Piton cruza, Piton passa pro Moraes, cruzamento do Watson. O Watson não entrou tão bem no jogo. Ele estava muito participativo, ele estava disputando os lances, ele estava tentando recuperar mesmo quando errava, mas não estava tão bem. E aí, assim, ele por essa entrega, por essa disponibilidade, ele participou do lance que resultou no gol e mereceu aquele gol, né? Mas de qualquer forma, assim, não, óbvio que não era o resultado que se esperava, por mais que fosse um clássico, que estava jogando em casa, a gente quer manter a liderança, tem que ganhar em casa, mas assim, foram 2 jogos muito difíceis em 7 dias, né, contra o Inter e contra o São Paulo, garantindo esses 2 pontos com times que podem ser candidatos fortes ao título, são pontos que você não deixa eles ganharem e continua com 2 pontos ali na frente, né? Eu acho que agora é, de fato, voltar a buscar os 3 pontos do próximo jogo para se manter essa liderança, porque com a consolidação dessa primeira posição, os adversários é que tem que passar a se preocupar mais e o Corinthians está conseguindo fazer esse rodízio com os jogadores e manter todos jogando o tempo todo, né? Em nível razoável.
Ainda que alguns tenham caído de produção, mas eu espero que voltem, como o caso do Roger Guedes, né? Boa. E aí, Gabriel? Corinthians e São Paulo. É, mantém-se o tabu da Neoquímica Arena, né? O São Paulo não vence lá há 16 jogos, mano. Desde que 10 vitórias e 6 empates. Desde que inaugurou a Neoquímica em 2014, que o São Paulo não consegue vencer o Corinthians lá, né? Mas, assim, pelo que eu vi, eu não assisti o jogo, não acompanhei os melhores momentos, mas o São Paulo até que jogou bem, ficou perto até de derrubar o tabu, mas não conseguiu, manteve seu empate. E é aquilo, o Majestoso tem jogos memoráveis na Neoquímica Arena, né? Aquele 6-1 maravilhoso do Corinthians em cima do São Paulo, é um marcante demais. Mas São Paulo vem jogando bem, né? Deixa eu ver aqui a tabela. O São Paulo é o terceiro colocado, tá bem pra cacete, né? O Corinthians em primeiro e o Palmeiras em segundo. Os times do Rio, obviamente, fazendo aquele vexame básico, tirando o Que Botafogo. nada, que nada. Puxar o saco do apresentador, né? E pra ver se volta, né? Mas assim, o São Paulo vem jogando bem, cara. Como jogou bem nesse jogo, como eu falei. Mas não deu, mantém-se o tabu. Boa. Léo, eu já sei que você vai falar sobre isso provavelmente, mas eu vou falar. O que que você acha das substituições de Rogério Ceni? Fizeram diferença na derrota? Na derrota não, no empate, né? Perdão, no empate. É porque perdeu Já se no empolgou. segundo tempo, É, perdeu no cara. segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. São dois técnicos, para início de conversa, muito táticos, né? São tão táticos que eles se igualaram até no esquema inicial e no intervalo. Os dois entraram com 3 zagueiros e depois, no segundo tempo, fizeram a linha de 4. Mas vamos lá. O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, teve várias chances de gol. E aproveitando o seu início aí, a sua introdução, o Cássio, cara, é um goleiro que garante 3 pontos. Se ele não te garante 3 pontos, ele vai fazer igual o que ele fez ontem, ele vai te garantir 1 ponto. Ele agarra muito, cara, ele agarra demais, agarra demais. Essa sequência que o São Paulo teve de 3 finalizações seguidas no final do primeiro tempo, cara, foi impressionante o tempo de reação dele, o reflexo, absurdo. Mas aí, vamos lá, falando do São Paulo, o Rogério no segundo tempo, ele abaixa muito as linhas e logo o técnico do Corinthians coloca o Juliano no jogo e aí divide essa responsabilidade de criação com o Renato Augusto. E é onde o Corinthians consegue ter as melhores chances até conseguir fazer o gol com o Max. Não me surpreendi com o empate, acho que foi justo. Uma vitória para cada lado. Eu acho que não seria legal, acho que o empate ficou de bom tamanho. E, cara, eu vejo esse São Paulo do Rogério também tentando brigar aí pelo título, cara. O Rogério é um cara que gosta muito de Campeonato Brasileiro, foi campeão com o Flamengo, né? E é um técnico muito competitivo. E o São Paulo, se não for adiante nas Copas, vai ter também só o Campeonato Brasileiro ali para poder disputar. Então eu vejo um São Paulo bem forte e tem opções, cara, no seu elenco. Tem boas peças de reposição, a gente viu isso nas substituições do Rogério. Ele tem o Patrick, ele tem o Rafinha, o Éder não tá na melhor forma, mas ele tem um Rigoni. Então é pra gente ficar de olho. Pra falar Fortaleza e Fluminense. 1-0 Fluminense. Mais um jogo que teve polêmica aí. Teve um ato, maior fair play da história do futebol brasileiro, não sei, mas pelo menos dessa temporada, até agora, sim. E das últimas temporadas também, eu diria. Sim, sim. E o Fluminense ganhou o jogo, né? Pontuou. O Fluminense está vindo com uma ascendência com o Fernando Diniz, é impressionante. Independente de Fortaleza ter feito um jogo truncado, poderia ser que se fosse um empate. A gente não ia falar assim, não foi merecido, mas o Fluminense pontuou e ganhou o jogo. E aí, Gabriel? Fortaleza e Fluminense. Merecia ter ganhado? Não. Né? Porque foi um massacre do Fortaleza de finalizações. O Fortaleza amassou o Fluminense. O Fluminense só garantiu os 3 pontos graças a São Fábio. Né? Agarrou que muito mesmo também. Aos 40 e todos, continua sendo um goleiraço. Nosso querido Fábio, que
agora é a mágoa do vascaíno, que deveria ter voltado ao Vasco, e não voltou, decidiu ir para o Fluminense. Mas tudo bem. Fica aqui meu registro, minha mágoa. Anotado, anotado. O gol acabou sendo também uma falha do goleirão lá do Fortaleza, o Max Wallace. Porra de nome ridículo de goleiro, não tem nem como gritar Max Wallace! Defendeu, não dá. Mas, enfim, o maior destaque desse jogo realmente foi o lance do fair play do Moisés, que ia ser o meu destaque lá no começo, um dos destaques, né? Mas até porque ele está sofrendo represália da torcida do Fortaleza nas redes sociais, o que é uma coisa ridícula. Claro que não é toda a torcida do Fortaleza, aquela parte daqueles babacas, né? Que são sempre a galerinha, enfim. Mas tá sofrendo represália. O Fluminense foi lá, deu todo o apoio para ele, agradeceu o fair play, o Nino agradeceu também o fair play, foi aplaudido pela transmissão da Globo. A Renata Silveira, que estava narrando esse jogo na Globo, incrível narradora. E, enfim, fica aqui também o meu aplauso ao grandíssimo Moisés, porque, enfim, foi uma parada, como o Eric falou, o maior fair play dessa temporada e das últimas temporadas também. Num contra-ataque, para parar o jogo, não é para qualquer um. Fica aquele pensamento se você como jogador faria. Eu tenho minhas dúvidas se eu faria, não sei. Tem as dúvidas da minha índole. Eu queria ter, mas eu não sei se eu teria, não. E aí, Léo Flamenguista, Fortaleza e Fluminense. Então, Eric, o Fluminense, cara, foi o que eu falei lá quando o Diniz foi contratado. Se ele souber ser minimamente pragmático, com o elenco que ele tem em mãos, ele vai conseguir ganhar 3 pontos dessa forma como ele ganhou do Fortaleza. É só ele ajustar, conversar com o elenco, né? Ver que cada jogo é um jogo, que o resultado vai vir. Mas o que me chama a atenção é a campanha do Fortaleza nesse campeonato, cara. Na última temporada a gente presenciou a melhor temporada da história do clube, né? E nesse ano, apesar de fazer bons jogos, os resultados não conseguem ser positivos, cara. De manter o técnico. Fez um bom jogo ontem. E de manter o técnico, que é uma raridade. Pois é, assim, já tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, e aí abriu o placar, depois o jogador foi expulso, o Botafogo consegue virar. Jogando contra o Corinthians na Neoquímica, teve um primeiro tempo excelente, pressionou, toma um gol e aí acaba. Então, assim, eu fico voltando do trabalho, né? Fiquei refletindo, será que a gente vai ter um Fortaleza brigando para não cair depois da sua melhor temporada da história? Porque a gente sabe como que funciona o Campeonato Brasileiro, cara. O Campeonato Brasileiro, se você bobear um pouquinho, daqui a pouco fica difícil de sair da zona do rebaixamento. E já se passaram algumas rodadas e o Fortaleza conquistou somente 1 ponto. Então vamos ver o que o Vojvoda consegue fazer, né, com esse time, motivar esse time para que os resultados positivos comecem a aparecer. Boa, Tomara, e tem que começar rápido, como você falou, que depois que começa a rolar e começa a ficar ali na zona de abaixamento é complicado. A gente sabe que é difícil sair, cara. A gente sabe bem. É muito difícil sair. A gente sabe muito bem. Vascaíno, Botafoguense aí, vários anos passa essa dificuldade. E aí, Léo Corintiano, fala pra mim. Fortaleza e Fluminense. A sequência desse comentário a respeito do Fortaleza, o que me chama a atenção é exatamente isso, né? Porque, pra mim, o Fortaleza tem um time que não precisava estar brigando para estar tão embaixo, né? Poderia, assim, não estar nesse momento lá no super pelotão dos 4, 6 primeiros, mas está em último com 1 ponto, ainda que seja um jogo a menos. E o pior, o jogo a menos é o clássico com o Vozão, né? Então, assim, todo aquele limite. O jogo não vai ser disputado agora, mas, assim, se ganha pode dar um moral grande. Mas, assim, até esse jogo, o que vai acontecer? E aí é o outro lado, né? A campanha que o Fortaleza ele começou a fazer a recuperação na Libertadores foi quase no impossível, contou obviamente com a ajuda do River também na goleada que foi aplicada sobre o Colo-Colo, e agora está mais ou menos nas mãos dele.
E aí que fica o ponto de inflexão. E se o Fortaleza se passa para as oitavas de final, diminui ou não a pressão sobre o Vojvoda? Não que tenha uma pressão, vamos derrubar o Vojvoda, que a imprensa cearense dizer nesse sentido, mas óbvio que você está em último lugar, é uma pressão grande, você está em último lugar com 5, 6 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, né? E aí essa pergunta, e aí até fazendo a correlação com o que o Xará falou lá do São Paulo, né, que pode ter uma campanha sem outras competições ao longo da temporada, aí eu não sei até que ponto isso é uma vantagem ou não. É claro, você vai ter menos jogos, você vai ter menos desgaste dos jogadores, mas o Atlético Mineiro há 2 temporadas também passou por isso, teve toda a possibilidade de jogar sem outros compromissos e isso acabou não sendo uma vantagem no fim das contas, né? Então, assim, talvez o Fortaleza possa se aproveitar de tendo outros campeonatos, tendo a Libertadores aí na frente para puxar. Eu estou conseguindo me livrar dos meus obstáculos, me livrar das situações muito adversas e dar a volta e fazer a mesma coisa no Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza vai conseguir sair, mas para se preocupar para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio também, que vai dar, o Grêmio tem time para sair, o Grêmio tem time para sair, só que não saiu. Chegou uma hora que não dava para sair mais, né? Vamos falar agora falando de Grêmio, vamos entrar em Série B, né? Olha só, que ruim. Quem A gente diria? associar o Grêmio à Série B, mas fazer o quê? É a realidade hoje. Falando de Série B, primeiro, irmão, o que o time do Cruzeiro tá fazendo, que ele deveria ter feito há várias rodadas, mas o efeito SAF parece que no futebol brasileiro tem feito muito bem. O efeito Há Ronaldo, né? várias temporadas. Devia ter feito isso lá quando caiu, Exatamente, maluco. Não fez. exatamente. Que tá em primeiro colocado. Bahia indo muito bem, Sport e Vasco. Olha só que são 4 times, historicamente estão acostumados a disputar a Série A, né? Estão ali entre os 4 primeiros. E ali tem um Novo Horizontino e Grêmio ali também bem perto. E que me perdoe o Léo Mengão aí, mas os 4 lá em cima são campeões brasileiros, tá? Inclusive o Sport. Tudo Sport. Sport, tudo Recife. No papel é campeão, isso é importante. Então, e aí, o que vocês acham? É esperado? Vocês acham que isso pode mudar ainda pro decorrer do campeonato? Vocês acham que, aparentemente, isso pode se tornar... vai ser tranquilo esse ano? Porque ano passado foi difícil. O Botafogo foi campeão ali, depois que engajou depois no final pro campeonato, mas o Vasco não conseguiu subir. E será que esse ano vai conseguir? O Grêmio ainda vai alcançar ali esses 4 colocados? E aí, Léo? Léo flamenguista, o que você acha? Érico, Série B nunca é tranquila, cara. Eu também acho. Série B é um campeonato que é uma caixinha de surpresa, porque a gente encara viagens longas, gramados Isso que eu ia falar, horríveis, gramado desfalques. Então, fácil nunca vai ser. Mas no caso do Cruzeiro, cara, eu acho que por ser a 3ª temporada consecutiva que o time disputa essa competição, eu acho que ele já entendeu como que funciona, né? Então, um pouco desse desempenho, eu acho que é em relação a isso. É o clube saber entender a sua situação, ver que não é mais um milionário do futebol nacional, né? Do primeiro escalão ali do futebol nacional, e ir ali construindo um degrauzinho de cada vez, cara. Que fazendo dessa forma, fazendo feijão com arroz, o acesso fica ainda mais fácil. Quanto ao Grêmio, parece que não está tendo essa mesma facilidade. Começou o campeonato muito bem, mas jogou muito mal no meio da semana passada contra o Ituano e sofreu ali um empate no final. E agora jogando contra o Criciúma mais uma vez. Então vamos ver se o Grêmio consegue entender rapidamente o campeonato para conseguir fazer o máximo de pontos possíveis. Quanto ao Vasco, o único invicto, né, das séries A e B, mas que também o trabalho não tem saído muito do lugar. É um time muito forte em São Januário, a gente sabe disso, a torcida, dá show em todo jogo. Todo pra jogar, né? Parece que a torcida entra em campo pra jogar. Mas fora de casa, assim, não tem feito grandes jogos. Então vamos ver aí, mais uma vez, se o Zé Ricardo consegue dar um upgrade aí nesse time, para ele poder engrenar e conseguir o acesso aí com tranquilidade. Boa. Fala aí, Gabriel. Série B. Então, quase que eu me derrubo aqui. Mas, assim, o Cruzeiro dando um espetáculo, não sei se vai durar, né? Porque ano passado a gente teve o Náutico, ficou não sei quantos
quantas vitórias seguidas, não sei quantos jogos na liderança, e acabou nem subindo, ficando longe até do bizarro, G4. Mas enfim, começo de campeonato é assim, maluco. Desde aquele fenômeno do Santa Cruz, líder da Série A e depois ficou na lanterna do campeonato, eu não duvido mais de nada. A tabela vira de cabeça para baixo, assim, de vez em quando. Então, esse G4 que está aí, com a exceção do Sport, e eu colocando o Grêmio no lugar, eu acho que são os 4 que sobem. Não sei se nessa ordem, mas são os 4, na minha opinião, que sobem. Né? Apesar do Vasco estar apresentando um futebol bastante irregular, que ou empata ou vence, né? E mesmo assim as vitórias não convencem muito o torcedor, apesar de continuarmos lotando São Januário e lotando a Arena da Amazônia, tá? Só para deixar claro. Mas assim, o futebol é medíocre do Vasco. E o Grêmio tá naquela também, né? Acho que é o mesmo pique do Vasco, né? Tá naquela de bem... não sabe ainda se encaixa, se não se encaixa. O Grêmio Mas eu está se acho acostumando. O Grêmio jogou a Série B faz tanto tempo que está se acostumando com a Série B ainda. é verdade, tem isso. Isso é verdade, isso é muito verdade. Porque a Série B não é fácil, mano. Que essa Série B ainda com 5 campeões brasileiros, 6 campeões brasileiros, não vai ser a mais facinha, não. Tá? Vai ser bem complicado. A gente viu agora no meio de semana Guarani e Vasco, Guarani lá embaixo, o Vasco lá em cima, e o Guarani deu sufoco no Vasco e ficamos no 0-0. Tá? Mas o Guarani e Vasco é um clássico atemporal, um clássico de campeões brasileiros e tal. Mas, enfim, como eu disse, esse G4 aí, com exceção do Sport e colocando o Grêmio, para mim são os 4 que subiriam. Boa. Mas tem muitas águas para rolarem ainda. Tirando a rivalidade, tomara que seja esse mesmo G4 que eu espero. Fala aí, Léo. Eu queria pontuar também uma questão que foi tratada a respeito da permanência ou não do Cruzeiro e a comparação com o Náutico. É claro que parece um clichê, mas assim, não dá para cravar. Eu acho que não dá para cravar desde agora se vão permanecer os 4, se o Cruzeiro vai conseguir manter a campanha. Mas a diferença do Cruzeiro para o Náutico do ano passado é que, na minha perspectiva, o Cruzeiro tende a manter esse time, essa base ao longo do ano, e me parece que ele corre pouco risco de perder um número grande de jogadores ao longo da temporada. E o Náutico foi desmanchando ao longo da temporada, começa com Hélio, demite, volta com Hélio, enfim. Perdeu o técnico, né? Na metade ali do campeonato. Quando começou a cair, o Hélio caiu e aí voltou depois no final. Quando já não dava para fazer muita coisa porque a metade do time já tinha ido embora, né? Então eu acho que um pouco da diferença pode ser isso. Eu acho que o Cruzeiro também, em relação aos 2 anos anteriores, acho, claro, é fundamental você ter essa experiência do clube, né, que o Léo trouxe, né? O clube está se acostumando a jogar a Série B, ainda que não queira se acostumar e queira garantir com isso o acesso para a Série A do ano que vem. Mas, assim, acho que um outro ponto que ajudou muito, não, acho que, claro, foi resultado da SAF, sim, mas não só pela questão financeira, por pagar os transfer bem, mas por fazer uma escolha esportiva melhor do que foi feito nos 2 últimos anos, de selecionar, ainda que não tenham pago tão caro, jogadores que tivessem condição de jogar no clube e fazer com que jogadores quisessem jogar no clube. Assim, o exemplo do Edu, cabeça de filtro de barril, é isso, assim, é o cara que jogou muito ano passado no Brusque, e aí quando o Cruzeiro foi atrás, não, eu quero jogar no Cruzeiro, veio jogar no Cruzeiro e tem rendido e tem sido aquele cara decisivo, fazendo vários gols no final da segunda etapa e garantindo vitórias para o Cruzeiro. Então eu acho que esse ponto contribuiu. É resultado da SAF, mas não pela questão financeira, né? Foi a questão financeira, mas ainda não pela fez questão efeito. esportiva que deu esse respaldo, que o Ronaldo deu esse respaldo para quem cuida da parte esportiva selecionar os jogadores que cabiam no orçamento do clube, né? E aí também, como a gente citou do Botafogo, a torcida voltando a abraçar o clube, voltando a abraçar o time, o programa de sócio-torcedor do time crescendo em grande medida. E assim, a única coisa que eu ponderaria também, assim, ainda que o Cruzeiro, eu acredito que vai ter uma condição muito melhor de alcançar a Série A esse ano, essas inversões de rendimento ao longo da temporada,
O Grêmio já passou por isso no começo da temporada. A gente citou o Novo Horizontino, que começou com uma campanha sofrível. O Novo Horizontino está na beirada do G4. Então, para não citar o Botafogo do ano passado, né? Que o Botafogo do ano passado não começou bem, mas depois deu uma arrancada e ninguém mais segurou. Então, eu acho que é esse o cuidado dessa oscilação que me parece na Série B é maior do que na Série A. Mas eu acho que o Cruzeiro consegue, tem tudo para conseguir o acesso esse ano. Chegando agora em Libertadores, você que estava esperando, vamos falar de Libertadores. Então a gente vai ter no grupo A o Palmeiras, que segue aí para fazer a melhor campanha. E assim, melhor campanha disparado, acho que não tem muito o que falar. Provavelmente vai ganhar o Deportivo Táchira jogando no Allianz Parque, 15 pontos, tranquilaço. Alguém tem alguma coisa a falar desse time do Palmeiras? Cara, é só elogios, né? Porque será a melhor campanha da Libertadores na fase de grupo. Então, mais uma vez aqui, eu venho elogiar o trabalho do senhor Abel Ferreira. Aproveitar para fazer uma observação. Na sexta-feira, a gente vai ter o sorteio tanto da Copa do Brasil, como da Libertadores e da Sul-Americana. Então, a gente já vai saber aí qual vai ser o caminho dos clubes, né? Nessas três competições. Boa, semana que vem a pauta então vai ser essa. Alguém tem mais alguma coisa para contar sobre o Palmeiras? Não, do Palmeiras não. Só ressaltando aqui que o Deportivo Táchira, o enorme Deportivo Táchira, está 4 jogos sem perder, ó. Será? Será? Não, acho que não, mas tudo bem. Vamos ver. Chega no grupo B, um grupo complicado. O Atlético Paranaense joga a vida jogando contra o Caracas na última rodada, jogando em casa. Eu acho que ele tem essa facilidade de estar jogando em casa, torcida apoiando, acho que pode fazer se classificar, mas o Atlético não tem mostrado um futebol tão confiável, né? Mas e aí, eu só quero debate pronto. O Atlético passa ou não passa? Gabriel. Passa. Passa. Tranquilo, passa. Sem dúvidas? Tranquilo não, mas passa. Léo Corintiano, Atlético Lembrando que é o Filipão que está lá, então nunca tranquilo. Léo Corintiano, Atlético passa ou não passa? Acho que passa, sim. A vantagem de jogar em casa e, obviamente, o outro jogo também é um confronto direto, então ninguém vai jogar pelo empate, então acho que passa, sim. Nem que seja com a segunda vaga. E aí, Léo? Cara, é muito difícil mesmo, mas eu palpitaria que não passa. Palpitaria que vai acontecer alguma zebra aí, palpitaria que não passa. Respeito aí toda a história do senhor Luiz Felipe Scolari, mas diante dos últimos jogos do Atlético, até que o Atlético vem ganhando e tal, mas não vem convencendo, eu acho que não passa não. Um grupo muito equilibrado. Tá, nossa senhora. Vamos ver quem vai acertar. Semana que vem, falando sobre o sorteio, a gente vai saber quem acertou. Nesse grupo, realmente, até o Caracas, que está em último, tem chance de passar. Tem chance. Então, quem ganhar está classificado. Quem ganhar está classificado. Qualquer um que ganhar dos 4 está classificado. O Atlético teve um respiro vencendo na última rodada do Libertad, né? Porque o Atlético, virtualmente, já estava também eliminado. Mas vamos ver. Eu não apostaria no Atlético, não. Chegando no grupo C do Bragantino, tem Estudiantes primeiro com 13 pontos. O Bragantino vai jogar contra a Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, jogando a vida também. Jogando a vida, não tem que falar. O Bragantino tem que vencer o jogo, porque no outro jogo vai estar Vélez e Estudiantes, mesmo que o Estudiantes vença, né? É importante que o Bragantino não perca para o Nacional, porque se perder, vai dar Nacional e o Bragantino tá fora. Então também tá jogando a vida. Esse jogo eu acho mais difícil. Eu não sei se o Bragantino, assim, pode pesar um fato de ser, o Nacional é um time histórico do Uruguai, jogando em casa, pode ter essa diferença aí. Independente do Bragantino possa apresentar um bom futebol e vencer. Veio de uma derrota, né, do Estudiantes jogando em casa, mas o Nacional também perdeu para o Vélez, que é o último do grupo, na última partida. E aí? Agora o Nacional está na lanterninha, né? Não vem fazendo uma boa Libertadores. Não vem. Mas mesmo assim ainda é o Nacional jogando no Uruguai. Exatamente. Então, acho muito difícil o Bragantino passar. Acho muito difícil. Quero de lá de bate pronto. Então o Gabriel já falou, acho que é difícil o Bragantino passar. Léo Flamenguista. O Bragantino passa, não passa? Cara, para mim o Bragantino não passa. Já teve várias oportunidades de conseguir o resultado positivo
nesse grupo e não conseguiu, Jogando em casa. deu muito mole, vários vacilos. E eu queria ressaltar, cara, desse grupo do Bragantino, o Estudiantes. Eu acho que o Estudiantes pode ser aí uma quarta força nessa Libertadores. Quarta não, talvez uma quinta força. A gente tem aí como os favoritos Flamengo, Palmeiras, Atlético e River. Eu acho que o Estudiantes pode surpreender muita gente aí. O time é bem legal, fez uma fase de grupos interessante, mas tudo também depende do sorteio, né? Depende de qual lado o Estudiante vai cair. Mas é um time bem difícil de ganhar. Também acho. E aí, Léo? O que você acha? Passa ou não passa, Bragantino? Acho que o Bragantino não passa. Quem tem mais chance de passar nesse grupo seria o Nacional, junto com o Estudiantes. Mas eu vou apostar que o Nacional vai ganhar do Bragantino, o Vélez vai surpreender Estudiantes e vai passar Estudiantes e Vélez. Vamos ver, hein? Porque é clássico argentino, pode ser que, né? Tem essa clássico, né? Nunca duvide. Importando as fases dos times, clássico é sempre clássico. Agora eu tô vendo que o corintiano é um bando de louco, né? Tá certo. Chegamos no grupo D. Mais uma vez, o Atlético Mineiro também bem encaminhado. Bem encaminhado, não. Tá classificado, mas também encaminhado a primeira posição do grupo. Não tenho o que falar. E o América Mineiro em último. E, enfim, provavelmente nem Sul-Americana, que teria que ganhar. E aí tem saldo de gols. E aí tem várias questões a ser discutida. O Atlético, o América, ele tá realmente fora. E aí, alguém acha que o Atlético vai ter dificuldade jogando contra o Tolima em casa? Eu acho que é aquele jogo que tem chance de golear, mostrar pra torcida, fala assim, ó, tamo com força e vambora. E aí, Léo? E tem que fazer isso, né? Porque não fez uma boa fase de grupo, teve vários Não tropeços, fez. assim, injustificáveis. Então, acho que o mínimo que o Atlético Mineiro pode fazer agora é tentar golear e jogar bem, cara, porque não vem fazendo. Teve uma folga agora nesse fim de semana, né? Não jogou pelo Brasileirão, porque o jogo contra o Bragantino foi antecipado. Então vamos ver aí o que o Turco consegue fazer de novo. Boa. E aí, Léo? Eu falo Léo, se um já falou, sabe que é outro Léo. E o surpreendente dessa campanha do Atlético na primeira fase é que a dificuldade que ele teve, se é que de alguma forma teve, foi com o próprio América, que é o time que não disputa, praticamente sim, disputa a vaga na Sul-Americana, e mesmo assim é muito difícil, né? Nos outros jogos ele ainda teve empate, mas assim, a dificuldade foi menor. E eu acho que ele não vai ter essa dificuldade contra o Deportes Tolima na última rodada, e vai passar com os 14 pontos. Ainda assim, eu acho que o Tolima, mesmo perdendo, passa como um segundo colocado, né? O América não dá para entender, porque para o último jogo mesmo, a 2 consegue tomar 2 gols em 2 minutos consecutivos, dando aquele banho de água fria nos torcedores, né? Bizarro. Pode ser até que consiga quando não se espera mais nada agora, consiga a vitória, mas acho que isso nem vai garantir a vaga na Sul-Americana, né? É difícil. Enfim, mas o Atlético passa em primeiro e o Tolima em segundo. Grupo E, do Deportivo Cali, Corinthians e Boca Juniors, e sempre pronto, ao Reds. Se ele vai... Será mesmo que o Corinthians vai perder essa classificação? Eu acho muito difícil. Porém, lembrando que o Corinthians foi o único time que perdeu jogando lá, hein? Eu acho que isso, teoricamente, pelo que o Corinthians vem mostrando, ele tá sendo um time pelo menos constante. Eu acho que ele vai ganhar e vai garantir a vaga em primeiro. E eu acho que o Boca leva jogando lá na Bombonera depois do título da Copa da Liga Argentina desse final de semana. Eu acho que o Boca vai vencer o jogo e também vai se classificar. E aí, Léo? Já vi que o Léo tá assim, acho que não. E aí? Não, pra mim o Corinthians vai se classificar como primeiro no grupo, cara. Vai ser sem susto. Sério mesmo. Quanto à segunda vaga do grupo, eu acho mais difícil. Não sei se o Boca consegue garantir, não. Mas o Corinthians é o primeiro do grupo. Desde quando conseguiu o empate, pra mim, na Colômbia, o Corinthians já seria o primeiro do grupo dele. Então, pra mim, esse jogo vai ser protocolar. Boa. Eu também acho. Acho que o Corinthians vai amassar o Always Ready, até porque já está eliminado, jogando em casa ainda. A torcida deve lotar a Neoquímica. Acho muito difícil. O Always Ready também está capengando até no Bolivianão lá, então. Pô. Ele sempre capengou, não é um time de expressão lá. Deu sorte de estar onde está.
Ele ganhou, foi campeão há uns 2 anos, se eu não me engano, e é um time novo, time de investidores e tal, mas... Agora, você falou do... Só para me alongar só mais um pouquinho. O Corinthians foi um time que perdeu lá, né? O time brasileiro sempre se dá mal na altitude, malandro. É O Inter perdeu lá ano passado. é muito raro um É, time brasileiro se dar bem na altitude. A gente tem o Deportivo Cali nesse grupo, que está acostumado, em certa medida, a jogar em níveis mais altos do que o nível do mar. E o Boca, que é o Boca, né? O Boca ganha em tudo quanto é lugar. Até debaixo do mar, o Boca deve ganhar. Então, deveria, né? Deveria. pois é. Está acostumado a isso, né? Não recentemente. Mas acho que o Corinthians passa em primeiro, assim, também, moleza. Boa. E aí, o corintiano? O corintiano vai falar que o Corinthians vai ser eliminado, vai perder jogando em casa. Calma. Eu até acho que não vai perder. Assim, para mim a classificação está muito bem encaminhada, assim, não só para mim, né? E até o efeito altitude, né, que o Corinthians teria sofrido lá no jogo contra o Always Ready, eu acho que esse foi, nessa ocasião, foi o menor dos problemas, né? O Corinthians não me parece que tenha sofrido com a altitude. Ele sofreu com o futebol que ele não desempenhou na ocasião. É claro que poderia ter pesado ali na frente, no metade do segundo tempo, mas assim, não me parece que os jogadores saíram extenuados lá e por isso que eles não alcançaram o resultado. Eu acho que ali foi um problema de desempenho técnico mesmo. E assim, o Corinthians conseguiu construir agora, depois disso, né? é, o empate com o Cali, o empate com o Boca, esse empate que o Corinthians buscou, né? Que foi sofrido, ali até faltou de certa forma um pouco de malandragem do Corinthians na segunda metade, assim, aquele lance do Cássio lá, meu, mete a bola lá na lua, em vez de você, caiu, você vai cobrar no escanteio, depois o pessoal cria uma confusão toda porque o Boca não devolve. O Boca não tem que devolver a bola, meu. Quem tem que apitar, quem tem que falar que se devolve ou não é o juiz. Se o juiz não parou o lance, a bola foi para a lateral, e aí o Corinthians meio que se perdeu um pouco emocionalmente naquele período, e depois voltou para o jogo, mas voltou para o jogo e conseguiu assegurar o empate. Ali, assegurando o empate ali, assim, foi aquela sensação de que, bom, praticamente garantiu uma classificação, tá nas nossas mãos, né? Aí também, em relação ao que o Corinthians vai fazer no jogo, eu não sei exatamente o que o Vitor Pereira vai fazer de escalação, né? É claro que, como vale a vaga, você vai escalar o que você tem de melhor, mas tem que estar concentrado também que, ainda que dependa de muito, entre aspas, muito pouco esforço em relação a outros jogos, depende do esforço também. E aí alguns problemas que o time apresentou nesses últimos jogos, por exemplo, na rodada passada, você poderia escalar o Mantuan. Ontem escalou o Mantuan e o Mantuan não teve um desempenho tão bom jogando como um ala direito. Então tem que tomar esses cuidados e acertar o time para não comprometer algo que está na mão do Corinthians, né? Então acho que classifica sim, mas só esses cuidados tem que ter. Grupo F, River Plate, Fortaleza e Colo-Colo. Alianza Lima pode esquecer, porque completamente eliminado. E aí eu quero ver, ó. Vou falar, hein? O Fortaleza passa e vence o Colo-Colo lá. Anota aí, hein? Anota aí. Quero ver, Gabriel, então aí, não dá Fortaleza. Fortaleza está eliminado já? Só vai ficar na Não, Sul-Americana? eu acho que Fortaleza vai para a segunda fase, mas vencer lá eu acho complicado, hein? Eu acho que Ah, mas o empate também é do Fortaleza. Então tá tudo bem. Então, acho que o empate está de bom tamanho. O Colo-Colo vai muito bem no Campeonato Chileno, muito obrigado. Mas assim, é o líder do Campeonato Chileno e o lanterna do Campeonato Brasileiro, esse jogo. Para mostrar como o Campeonato Brasileiro é muito melhor e vai ganhar o Fortaleza. O brasileiro é muito mais que o chilenão. Mas assim, eu acho que Fortaleza passa. Eu acho que Boa. Fortaleza passa. E aí, Léo Corinthians? Vocês lembram que na rodada passada eu falei que o Fortaleza ia ganhar do Aliança Lima, o Fortaleza vinha para a briga de novo contra o Colo-Colo e, bom, tá óbvio que não é por nenhuma profecia minha, mas é que o Fortaleza tá virando o time mais cascudo para jogar competições de Sul-Americana e Libertadores. Eu acho que vai para o Chile, vai ganhar lá e vai ficar com o segundo lugar, porque o primeiro já tá distante, né? Ou inalcançável no caso, mas eu acho que Fortaleza passa com vitória. Boa. E aí, Léo? Você é o único que vai falar que o Fortaleza vai ser eliminado mesmo? Então fala aí.
Cara, eu não quero ser pessimista, mas é difícil, porque Fortaleza perdeu jogando em casa contra o Colo-Colo, fez um ótimo jogo, Isso que eu ia mas falar, acabou lembrando que foi perdendo um ali no jogo que final. perdeu, mas não fez um mau Mas jogo. jogou bem. Jogou bem. Mas jogando lá, cara, é muito difícil mesmo. Torço para que o Fortaleza consiga virar a chave, né? Já que não está se saindo bem no Campeonato Brasileiro e que consiga vencer na Libertadores, mas não vai ser tarefa fácil, não. Eu, se pudesse apostar, apostaria na classificação do Colo-Colo. Mas é só achismo, não é certeza nenhuma. Boa. O Botafogo já eliminou o Colo-Colo jogando lá, hein? Na Em Libertadores, então. 1947 ninguém se liga mais. 2017, foi logo ali, não para de graça. Chegamos no grupo H, grupo completamente decidido também, não tem que falar, Flamengo, Talheres, tudo protocolar, não tem jeito. Flamengo, para mim, goleou o Sporting Cristal. Aí, para espantar o fantasma de Jorge Jesus definitivamente. Aí vai ter fantasma de outros técnicos, né? Porque o Jorge Jesus já vai poder Daqui a ser pouco mais vem o fantasma do convocado. Coutinho, o É, Carpegiani. Pô, velho, Então, para mim, vai dar Flamengo. Alguém tem não tem dúvida nesse grupo de quem passa, porque não tem mais o que falar. Mas alguém tem alguma dúvida sobre a vitória do Flamengo do Sport Cristal? Alguém tem essa Eu dúvida? quero falar, eu quero falar. Eu acredito não. Eu acredito que o Flamengo vença, mas eu não sei se o Flamengo goleia, porque eu não sei qual vai ser a escalação do Paulo Souza. Porque no fim de semana tem clássico contra o Fluminense, então eu acredito que ele vai dar uma mesclada ali, porque ele tem que vencer o Fluminense, cara. Ele perdeu o Carioca jogando contra o Fluminense, então se ele quer dar uma resposta para a torcida, é vencendo no fim de semana o Fluminense, cara. Além de o Flamengo não ter vencido o Fluminense na final do estadual, o retrospecto já Nos de últimos vários e anos, vários jogos não é positivo. Então, se ele quer, se firmar, eu acho que ele vai dar uma segurada amanhã no elenco, vai poupar algumas peças, pensando nesse jogo do fim de semana. Então, para mim, o Flamengo não goleia. Vence, mas não vai dar show, não vai golear, nada disso. boa. Alguém alguma coisa a apontar sobre o Flamengo? Depois de flamenguista ter falado. Acompanha o relator. Essa não tem muito jeito. E para finalizar, vamos falar sobre campeonatos europeus. E a gente teve o Milan sendo campeão. Eu acompanhei o jogo do Milan pelo celular, porque na TV era o jogo do City. Mas o Milan já me tranquilizou no primeiro tempo, não tinha o que falar. O Milan garantiu com 3-0 ali sobre o Sassuolo. City campeão, eu falei aqui. City seria campeão. Errei na Champions, mas falei. E torci muito para quem tá lá, quem tá no grupo do Na Prancheta. Eu gritei horrores. Entendeu? Porque falaram que depois, quando saiu 2-0 do Felipe Coutinho, eu acreditei até o final. Fiquei quieto, mas estava acreditando. E aí, Léo? Alguma dúvida que o City ia ser campeão? Fala a verdade. Claro, pô. Eu sou adepto ao Manchester United, né? Então, detesto o City. Mas também detesto o Liverpool. Sendo que eu ainda, tava ali numa veiazinha com o Liverpool e tudo mais. E quando o Coutinho faz o 2-0, cara, eu falo, acabou. E aí o City consegue diminuir o placar, consegue empatar e depois consegue virar. Foi uma das melhores finais inglesas, se não a melhor dos últimos, 9 temporadas, né? Dos últimos 9 temporadas. Não esqueça, teve melhor? Não esqueça do Agüero. Eu ia falar do Agüero. Isso aí foi melhor. Tem 9 temporadas. O do Agüero daquele jogo foi sensacional. Então, e no final, o jornalista brasileiro Fred Caldeira, né, da TNT Esportes, perguntou lá pro Guardiola, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas o que ocasionou essa virada aí do Manchester City? E ele disse, cara, é o futebol. O futebol é isso, não tem explicação. É uma coisa que veio definitivamente da alma, cara. Os caras conseguiram virar ali jogando com o coração na chuteira mesmo, foi muito bacana depois a festa dos torcedores, entrando ali no gramado e tudo mais, foi bem legal. E assim, elogiar mais uma vez também o Guardiola, né, cara? É o senhor dos campeonatos nacionais. É o 10º campeonato nacional dele em 13 disputados. Sendo desses 10, ele teve a melhor defesa em 9. E assim, os outros campeões tiveram que fazer
campanhas excepcionais para conseguir tirar o título do cara. Então, é um técnico, assim, cara, histórico. Talvez daqui a alguns anos a gente vai falar que é o maior da história do futebol. Já caminha para isso, né? Só É tá faltando impressionante. essa Champions com o City, que vem ano que vem, sem dúvida. Tomara. Parabenizar o meu grande Everton, que escapou do rebaixamento, apesar de ter tomado um sacode homérico do Arsenal, de 5-1, mas tudo bem, pelo menos não foi rebaixado. É E verdade. isso. E o Liverpool Verdade. que se foda. Exato. O Liverpool já vai ganhar a Champions agora. E aí, Léo, alguma coisa a pontuar sobre o inglês? Na verdade, sim, a primeira coisa é a pontuação gigante que os contendores ao final da Impressionante. temporada, não só dessa, né, que 93 a 93 já é um absurdo, mas se você olhar nas últimas 4 temporadas, se não me engano, em 3 delas a diferença foi mínima e com pontuação centenária ou liberando. Então, assim, já não basta mais você ter um desempenho excepcional. Você tem que ser excepcional e ainda não pode empatar, não pode empatar. Ainda que seja um clássico com o Tottenham, como foi o caso do Liverpool, não tem como. Você vai ter que ganhar tudo o tempo todo e o Liverpool, apesar dos sustos nas últimas rodadas, que teve que virar jogo, o City também teve que virar jogo, ali no comecinho da partida ontem, eu falei assim, tomou um gol do Pedro Neto, assim, e quando eu liguei a TV, tava 6 minutos, já tava 1-0, assim, e agora? Aí faz o gol, empata, agora não, o City perdendo, a hora que o City toma o segundo, eu falei, não tem como, velho, vai virar o jogo e vai ser campeão. E a hora que bate aquele 2-1, não é possível, os caras vão fazer, não vão empatar o jogo, vão. Os caras não vão virar o jogo, vão. Então, assim, assim, não depende só de você. Então, quando depende de você, e aí, por isso que fala que cada partida, e aí vai mais um clichê, cada jogo vale os mesmos 3 pontos, né? Então, vai ter que ganhar ali na primeira rodada até a última, porque você vai chegar, cada vez mais você vai chegar na última rodada com 110 pontos e o outro vai estar 109, então não tem muito jeito, né? Mas assim, no final das contas, fica a frustração, tanto que o Liverpool ampliou o marcador no final e já nem comemorava, porque não tinha mais o que comemorar com a vitória, mas não sai com aquele sentimento, não, foi um fracasso. Não, velho, nós estamos competindo contra um time que não dá suba pro azar, né? Então o Liverpool fez quase tudo que ele podia fazer, né? Mas aí não dependia só dele. É O verdade. Eric, e só pegando o gancho aqui do meu xará, eu vi uma estatística, cara, impressionante. O Alex Ferguson, ele tem 13 títulos nacionais com o Manchester United. A maior pontuação que ele conseguiu foi de 91 pontos. Sim. O Jürgen Klopp já conseguiu a pontuação de 93 e 94 pontos e não foi campeão, nessas 2 edições. Então, assim, cara, para você conseguir superar o Guardiola, tem que ser igual o Real Madrid do Mourinho, que chegou a 100 pontos. Ou então o Liverpool, quando foi campeão com o Klopp, que bateu 99. É assim, cara. Senão você não consegue tirar o título do cara. O sarrafo tá muito alto. Muito alto. E agora, pra gente fechar no futebol europeu, nesse final de semana a gente tem a final da Champions League. E agora eu quero ver. Debate pronto. Eu já falei. Eu espero que o Liverpool seja campeão. Mas depois desse último jogo teve algumas baixas. E o Real Madrid, infelizmente, é o Real Madrid. Final assim é difícil de segurar. Aí tem 2 coisas. Eu quero que o Liverpool seja campeão. Mas eu já acho que o Real Madrid vai ser campeão. Então, é assim, como eu já falei do meu coração em vários momentos, como eu falei com o cara que fortaleza passe e tal, então eu vou de novo no coração e vai dar Liverpool, entendeu? Eu vou apostar no Real Madrid, lá no Bet, mas vai dar Liverpool. E aí, Gabriel, quem dá? Real Madrid ou Liverpool? Não, vai dar Liverpool. Assim, eu gosto muito do Real Madrid, mas o Real Madrid foi campeão espanhol, né? Já com alguma antecedência, sem surpresa nenhuma. Mas o Liverpool merece, o Klopp merece esse título por tudo que vem jogando. E, enfim, não ganhou o inglesão no detalhe. Então, no detalhe. Merece a Champions. E aí, Léo Flamenguista? Cara, eu parei para pensar aqui, né, nas últimas finais de Champions e eu acredito que essa seja a mais equilibrada, cara. Essa é que eu não consigo ver um favoritismo. Se eu tivesse que apostar,
jogo único, apostaria no Liverpool. Apostaria no Liverpool. Acho que é um clube que vai saber jogar o jogo, né? E acho que o Klopp é um especialista nisso. O Ancelotti também. É difícil, cara, porque é equilíbrio em tudo, tanto dentro de campo quanto também na área técnica. Mas se tivesse que apostar, eu apostaria no Liverpool. Boa. E aí, para finalizar, Léo Corintiano, Real Madrid ou Liverpool? Então vamos chegar uma tripleta aqui. Eu também vou apostar no Liverpool. Eu acho Opa! que o Liverpool chega, assim, não é que chega mordido, mas a gente pode lembrar que há 3 temporadas, 4 temporadas, a gente tinha o Karius do outro lado para poder ajudar o Madrid, claro, ajudar entre aspas, né? Mas não tem mais e o Liverpool acho que carrega isso, ganhou Champions depois, mas leva isso, foi contra o Madrid, vai buscar essa revanche. E aí o que me traz também mais uma perspectiva positiva é que ontem, né, era o dia de voltar dois jogadores que estavam contundidos. Um voltou, que foi o Salah, e voltou bem. Não voltou no 100%, mas ele não precisa estar ao 100% para poder fazer o que ele já fez ontem e tem condição de fazer mais, né? Acho que dá Liverpool, vou torcer por isso. Agora, também não ficaria totalmente triste, embora não seja madridista, porque se o Madrid ganha, é uma história de 3 caras que, em algum momento das competições, fizeram coisas incríveis. O Benzema foi monstruoso, conseguiu virar jogo em questão de segundos. O Rodrigo fez a mesma coisa e o Vini Júnior fez a mesma coisa. Então, assim, se o Madrid ganha, vai ter a história contada por pelo menos esses 3 como emblemas da conquista. Mas, assim, espero que isso não chegue a cabo e que o Liverpool confirme o título, que eu acho que é o que vai acontecer. Boa. Então, todos nós, o Liverpool, muito obrigado pela sua presença. Esteja aqui na semana que vem mais uma vez e acompanhe lá o Pidemon no YouTube também. A gente tem vários outros programas, a gente tem o Resenha, a gente tem o Megafone, a gente tem o Farofa, tem todo tipo de conteúdo lá que você pode também aproveitar. E não esqueça da nossa campanha de R$1, dê essa moral. R$1 faz toda a diferença para ajudar a gente a ter conteúdo muito melhor, que para você não vai fazer nem tanta diferença. Se tiver muito ruim, pode ser 50 centavos, a gente também aceita, mas sempre lembrando de ajudar. Se despeçam dos senhores, por favor. Gabriel. Eu gostaria de mostrar a minha total indignação da gente não ter falado do campeonato bósnio aqui, quando a gente falou da Europa. Então, quero mandar um abraço e um beijo para os torcedores do Zrinjski Mostar, o campeão bósnio de 2022, 2021 e 2022. Você poderia ter colocado no seu destaque, você não falou porque você não quis. Fala Dá aí. licença. Léo Flamenguista. Cara, agradecer mais uma vez a galera que acompanhou a gente aí durante mais ou menos 1h30, né? E falar para se inscrever no canal, deixar o like e ajudar aí com o que for aí, que vier aí do coração de cada um. Boa. Léo Corinthians. A minha despedida aqui tem a ver também com a camisa que eu estou usando aqui hoje, né, do time do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Democrata de Sete Lagoas, que eu tive a oportunidade de acompanhar de uma forma raiz na última semana, porque daquelas coisas do futebol que você chega na porta do estádio e descobre que não pode entrar torcedor porque não tiveram alvará do Corpo de Bombeiros liberado. Então você vai para o muro, fica lá em cima e assiste o jogo desviando de uma árvore e de outra. Então O futebol raiz ainda respira. o futebol ainda respira, o futebol raiz ainda respira, ainda que a gente tenha que fazer os nossos meandros para poder assisti-lo, né? Mas é isso. Boa. Então vamos lá pro nosso valeu, cara. Valeu! Valeu!